Senador, deixa eu lhe perguntar também sobre um assunto que foi extremamente comentado na semana passada, que foi a visita a Santa Luzia, sua terra, né? Do presidente da República, Lula. E dois de seus colegas do Senado estiveram lá, mas o senhor não foi. Por que motivo? Cláudia, exatamente. A bancada da Paraíba estava representada já lá por dois senadores e eu assumi a missão aqui de liderar a bancada do União Brasil e o bloco, que é o maior bloco do Senado Federal. Isso, claro, nos traz sentimento de missão, de ônus, né? Então, fiquei em Brasília para cuidar da pauta das votações, acompanhar junto à nossa bancada. Estava bem representada aí por Veneziano e por Daniela, dois senadores da Paraíba, com todos, né, os episódios que teve, do presidente Lula não poder falar, não poder dar entrevista, né, acabou sendo uma decisão acertada de poder estar em Brasília, enquanto já tinha uma parte da bancada parlamentar fazendo a companhia da viagem. Aproveito também para lhe perguntar se procede, também tem sido comentado muito, a possibilidade do senhor vir a se tornar ministro do governo de Lula. Existe essa possibilidade e o senhor aceitará se for convidado? Essa foi uma informação que eu fiquei sabendo pela imprensa também, Cláudia. Alguém criou aí esse fato e acabou muita gente especulando, mas essa informação eu fiquei tomando conhecimento dela pela imprensa. Mas caso fosse procedente, enfim, caso seja procedente, porque o convite ainda pode chegar, o senhor aceitaria ser ministro de Lula? Não adianta trabalhar em cima de hipóteses, Cláudia. A gente está aqui como líder da bancada, líder do União Brasil. O União Brasil hoje tem 3 ministros, né, no governo. A ministra do Turismo, que é da bancada da Câmara, o ministro das Comunicações, que também é da bancada da Câmara, e tem o ministro do Desenvolvimento Regional, que foi uma indicação do senador Davi Alcolumbre. Então, a função que eu assumi é a de líder da bancada, que é uma função de extremo protagonismo, né? Nos coloca próximo ali da relação com todos os ministérios, e o que nós pretendemos é utilizar esse espaço de poder para se transformar em benefícios para a Paraíba, para conseguir buscar recursos, ações, investimentos. Então, chegar ao Senado e já ser líder da bancada, da terceira maior bancada do Senado, já foi uma grande conquista, né? Uma conquista assim que até vai contra a ordem natural, porque você quando chega é para chegar mais devagar, mas o trabalho que a gente fazia na Câmara como líder da bancada já repercutia no Senado, já me convidaram, então isso dá à Paraíba vez e voz para estar presente no debate dos grandes temas do Brasil. Então, recebi essa missão, é a ela que eu me dedico e não adianta trabalhar em cima de hipóteses. Vamos cumprindo aqui com humildade a nossa missão e representando a nossa querida Paraíba. Seu partido, ele faz parte, o senhor já falou, inclusive, que tem ministros indicados no governo de Lula. Como é que o senhor se define? O senhor que foi apoiador de Jair Bolsonaro, pediu votos para Jair Bolsonaro. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo de Lula e sua posição em relação ao governo Lula? Olha, a posição tem sido de independência, Cláudia. E o que é que significa essa posição de independência? É dizer que aqueles projetos que sejam positivos, que sejam agenda positiva para o Brasil, que sejam importantes para a Paraíba, eles receberão o meu voto, eles receberão o meu apoio. Mas essa independência também me dá a liberdade de poder divergir nos temas com os quais eu discordar. Não vou ser base do governo para apoiar tudo que vier. Então, por isso que eu preciso dessa independência comigo, para poder, por exemplo, acabei de citar, tema de aumento de imposto. Voto contra, pode vir de governo que for, aumento de imposto, estou fora, aumento de imposto, não pode, o brasileiro já paga imposto demais, já tem um peso muito alto sobre nossos ombros. Outro tema, retorno do imposto sindical, retrocesso, voltar a imposto sindical, não dá mais, então mesmo que seja apoiado pelo governo, voto contra. Terceiro tema, para dar um exemplo, apoiar invasão de propriedade pelo MST, principalmente propriedade produtiva. Sou contra estar estimulando a invasão de propriedade, contra o agro que tem sido importante motor da nossa economia. É por isso que essa postura de independência é importante, postura de independência que eu conquistei na eleição. Se você lembrar, recordar na eleição, Bolsonaro tinha um candidato na Paraíba, ele pedia votos para Bruno Roberto.
Lula tinha um candidato na Paraíba, ele pedia votos para Ricardo Coutinho. O governador João Azevedo tinha uma candidata na Paraíba, pedia votos para Poliana, e eu derrotei todos os três. Eu, as bênçãos de Deus e a força do povo. Então, por isso que eu chego ao Senado com essa posição de independência, de poder tomar as minhas posições, independente de vinculação nacional e pensando na Paraíba em primeiro lugar. E é assim que eu tenho me guiado e, graças a Deus, um começo, né, de mandato que nos coloca sendo a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil. Eu vou insistir na outra pergunta. E que avaliação o senhor faz do andamento do governo de Lula até agora? Sim, perdão, iniciou, né? Claro que nesse primeiro momento a questão de arrumação da casa, a escolha dos nomes que participam da sua equipe, né? Tem gente a favor, tem gente contra, tem bons nomes, tem outros nomes que têm sido contestados. Eu acho que ainda o início de governo demonstra que a agenda econômica é a principal agenda do país, então o governo tem de estar antenado a essa linha, né? Despolitizar, desmanchar palanques, né? Não é hora de estar olhando para o passado, pelo retrovisor. O Brasil quer que olhe para frente, e a agenda econômica é a principal prioridade, é fazer esse país voltar a crescer, recuperar o rumo do desenvolvimento e resgatar empregos perdidos na crise. Eu acho que essa tem que ser, né, a principal agenda do governo, e a gente espera que ele coloque em prática. A reforma tributária, por exemplo, né, a gente está esperando esse andamento da reforma tributária. No meu entender, começou muito lento. As comissões, o diálogo dos ministros está dizendo a apresentação do texto lá em meados de maio. Para mim está longe, né? Faltam 2 meses ainda. A gente já vem com esse tema da reforma tributária sendo discutida há pelo menos 2 anos a atual proposta. Não estou falando 20 anos, não. Estou falando da atual proposta. Essa PEC 45 com a 110 já faz 2 anos, já está maduro, já se poder avançar com a apresentação do texto. Então, eu não tenho dúvidas em, pelo menos, defender minha parte, que a principal agenda do governo seja a agenda econômica, que é a agenda que movimenta a vida do brasileiro e também do paraibano.